Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí assistindo a nossa aula. Hoje nós trataremos em Direito Processual Penal sobre inquérito policial. O inquérito policial. Nós sabemos que no processo penal nós estudamos a persecução penal, que é a busca da aplicação do direito penal ao caso concreto, que começa da investigação e vai até a sentença penal transitada em julgado. Esse início, esta parte inicial do inquérito policial, a parte investigativa, ela começa a ser estudada lá no artigo 4º do Código de Processo Penal. Então nós falaremos hoje sobre o inquérito policial. A primeira coisa que nós estudamos quando falamos de inquérito policial é sobre as espécies de polícia. Nós temos duas espécies de polícia. Nós temos uma polícia administrativa, que tem uma função de caráter preventivo, relacionada à segurança. E ela é preventiva porque ela visa impedir a prática de atos lesivos à sociedade. De acordo com o artigo 144 da Constituição, a polícia administrativa, ela é composta da polícia militar, da polícia rodoviária federal e a que está em extinção, a Polícia Ferroviária Federal, que não existe mais, mas que está lá previsto na Constituição Federal. Não confundam polícia administrativa com poder de polícia, estudado lá no direito administrativo. São duas coisas distintas. Mas o que eu quero falar de espécie de polícia? Por causa da segunda, que é a polícia judiciária. A polícia judiciária, ela tem uma função de caráter repressivo. Ela vai atuar depois que os crimes foram praticados, porque ela visa ajudar a justiça. Ela atua na repressão aos crimes que já ocorreram, investigando para a elucidação das infrações penais. A Polícia Judiciária da União é a Polícia Federal. A Polícia Judiciária dos Estados e do Distrito Federal é a Polícia Civil. E por que eu estou falando então de polícia? Porque o artigo 4º do Código de Processo Penal, ele é expresso ao dizer que quem tem competência para fazer inquérito policial é a autoridade policial, representada pelo delegado de polícia, que é a Polícia Judiciária. Então, quem tem competência para fazer inquérito policial é a Polícia Judiciária. E aí, num concurso passado, lá do Rio de Janeiro, concurso já antigo, mas lá no Rio de Janeiro, caiu a seguinte questão. A Polícia Judiciária pertence a qual poder da República? Executivo, legislativo, judiciário, moderador ou nenhuma das respostas? Né? Claro que a polícia judiciária, ela pertence ao poder executivo. Ela tem o nome de polícia judiciária porque ela vem auxiliar o poder judiciário ao investigar os crimes e colher as provas e a autoria para a propositura da ação penal. Então, quem tem competência para fazer inquérito policial é a polícia judiciária, representada pela autoridade policial, que é o delegado de polícia, e que pertence ao poder executivo. Só que, lá no parágrafo 1º, parágrafo único, do artigo 4º, diz o seguinte, diz que outros órgãos também poderão fazer inquérito policial. Ele diz que pode haver outros inquéritos policiais que não os realizados pela Polícia Judiciária, desde que previsto em lei. Então, CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, é um inquérito, só que está previsto na Constituição Federal, não é um inquérito policial. Existem inquéritos administrativos, para apurar alguns ilícitos administrativos. Existem os inquéritos realizados pela Polícia do Senado, da Câmara,
de crimes militares, do inquérito policial militar, a gente chama de inquéritos extrapoliciais, porque eles não são realizados pela polícia judiciária. Mas o mais importante é que esses inquéritos extrapoliciais, eles podem ser realizados desde que previsto em lei. Aí passaremos agora a estudar a finalidade do inquérito. Qual é a finalidade do inquérito? Abre aqui para mim. O inquérito tem 3 finalidades. A primeira, apurar fato que constitua infração penal. Então tem que configurar crime para ter inquérito policial. Primeiro lugar. Professor, se eu quiser investigar, pedir para o delegado investigar por que o João está me devendo e não me paga, isso é crime? Não. Eu quero saber do delegado, eu quero que ele instaure inquérito para apurar se a minha mulher está me traindo. Adultério é crime? Não. Então não pode ter inquérito policial. Para ter inquérito policial, o fato tem que constituir infração penal. Tudo bem, eu já sei que tem um crime. Para que eu quero investigar um crime? Para comprovar a materialidade do crime e indícios de autoria. Não basta apenas eu saber quem foi, eu tenho que ter as provas. Então a materialidade é ter as provas de quem foi. Então autoria e materialidade. Tudo bem. Eu já sei que tem um crime, já sei quem cometeu e já tenho as provas que aquela pessoa cometeu. E aí, para que eu faço um inquérito policial? Para fornecer subsídios para servir de base à ação penal, à propositura da ação penal. Então eu apurei um crime, descobri a autoria e materialidade para servir de base à futura ação penal. Esta é a finalidade do inquérito policial.